Olá, eu sou a Lu e hoje é domingo e nós vamos pintar o 6º vídeo da semaninha. Essa semaninha estou fazendo em comemoração ao lançamento da campanha do financiamento coletivo do Sonalu Pinturas. Aqui nós temos o desenho do domingo, tecido de algodão preso numa tábua com cola permanente, para ficar bem lisinho. Nós vamos começar aqui em cima por essas folhinhas. Vou usar o pincel número 2, verde pinheiro, azul hortênsia e branco. Pincel número 2 porque as folhinhas são miúdas. Então, você já tá sabendo como que nós vamos pintar as folhas, porque todas as folhas que nós pintamos nessa semaninha seguem o mesmo padrão, exatamente por ser uma semaninha. Olha, preenchi mais da metade com o azul. Agora eu vou colocar o verde e vou dar uma misturadinha. Eu não é que eu não goste, mas eu não costumo pintar a semaninha escrevendo. Eu até pinto panos assim de semana, mas sem escrever o dia da semana. Porque a pessoa pode usar o pano no dia que ela quiser. Assim também pode, mas afinal fica bonitinho quando você coloca um pano por dia, vai sujar um monte de pano. Agora, a luz, eu sempre coloco esse risquinho ao lado da sombra, você põe a luz pro outro lado. Aqui eu tinha risquinho para cima, todos eu pus risquinho para cima. Então, a luz vai pro lado esquerdo, porque eu quero uma outra luz aqui, ó, do lado direito. Aqui a mesma coisa, puxo, porque eu quero uma luz aqui do lado de cima. E aqui a mesma coisa, puxo para baixo, porque eu quero uma luz ali. Essas folhinhas, faço mais essas daqui. Essas folhinhas são bem simplesinhas. Acredito que você não esteja tendo dificuldade de fazer. Olha como eu vou colocando as sombras. Sempre por baixo, sempre por trás. E a luz sempre na área onde tá por cima. Aqui, ó, não vou nem colocar luz, porque tá por trás da plaquinha, então ficou mais verde, ficou mais forte. E essa aqui, ó, eu vou colocar uma luz aqui para separar daquela de lá. Ela ficou por cima, então ela tem que ficar bem mais clara. Assim. Todas as folhinhas são iguais. Eu vou fazer com o pincel 0, já fazendo esse acabamento de cabinhos aqui também. Olha, não é um contorno. Coloco algumas ranhuras e alguma pinceladinha. Só mesmo para fazer um acabamento. Cabinho, já faço esse cabinho aqui, que é do botão, e já faço esse cabinho aqui, que é só um complemento do desenho. Agora que você já me viu fazendo, eu vou continuar, eu vou terminar as outras folhas que eu tenho aqui embaixo no desenho, para adiantar a aula. Terminei as folhas, fiz os cabinhos aqui, lembrando que quando o cabinho fica assim mais grossinho, você pode pôr assim uma pincelada, ó, de luz. Aqui tô usando o próprio branco.
Agora nós vamos fazer os botões. Então, nós temos aqui o botão, eu tô com o pincelzinho número 2 bem aparadinho. Eu vou trabalhar com vermelho bebê. Se você não tem o vermelho bebê, você pode misturar um pouquinho do vermelho escarlate ou tomate no rosa chá. Você vai escurecer o rosa chá e ele vai ficar bem parecido com o vermelho bebê. Eu vou colocar uma pinceladinha de branco aqui embaixo. Eu vou dividir esse botão aqui, tá muito gordo. Então, branco. Agora, eu vou colocar um pouquinho do vermelho bebê e vou puxando. Vou fazer aqui, ó, uma divisão. E vou colocar um pouquinho pro lado de cá. De forma que aqui embaixo vai ficar mais clarinho, tá? Vai ficar escurinho aqui, ó. A parte da ponta. Aí. Não vou nem lavar meu pincel. Eu vou preencher essa parte aqui de baixo, que são as sépalas, com o verde pinheiro. Eu vou fazer um pouquinho de luz com o azul, hortênsia, né? O que a gente tá usando. Você viu que aqui parece que é um gordo, uma pétala só, mas não é. Essa pétala aqui, ó, ela começa aqui. Viu como separei dessa parte de baixo? Eu já vou iluminar um pouquinho aqui também. E depois aqui, a última pétala, que eu vou pôr um pouquinho do azul aqui, separando também. Posso até deixar um pouquinho mais aqui. Pronto. Temos um botão. Vou pintar este botão igualzinho àquele. Este botãozinho aqui, nós vamos também colocar o branco aqui. Na parte de baixo. E nesse pedacinho aqui, ó, atrás. Nem lavei meu pincel. Peguei um pouquinho do vermelho bebê e já vou fazer aqui, ó, o contorno de fora. E depois, aqui, em cima da linha, esse contorninho de dentro. Eu vou colocar mais um pouquinho de vermelho aqui para cobrir o risco. Aí. Vou preencher as sépalas também com o verde. E vou iluminar também com o azul. Primeiro, um pouquinho de luz aqui. Depois, um pouquinho de luz nesse daqui, ó, na parte gordinha aqui. Este tá por cima daquele, então vai um pouquinho de luz aqui, ó. Viu? Quando a gente clareia aqui, quando a gente ilumina aqui, já mostra que ele tá por cima. Aqui, um pouquinho na bolinha. E por último, esse daqui, que eu bato o pincel na base dele e puxo o pincel pra cima. Tá vendo, ó? Carrego de tinta, bato aqui na base e puxo assim, fazendo uma curva, tortinho. Se eu não consigo fazer essas pontinhas fininhas com o pincel 2, eu pego o meu 0 e faço esse acabamento, olha só. Prontinho. Agora, eu vou usar o pincel 0, eu vou fazer aqui, ó, o contorno da plaquinha. Às vezes vocês me perguntam qual a marca do pincel. Olha, gente, esse pincel aqui, ó, não tem nem marca mais, porque eu uso bastante. E eu tenho vários pincéis 0. Eu compro de todas as marcas, depende do que a gente acha na hora, do preço também. Só que ele é pelo de Marta. O pelo é bem firme
E fica sempre juntinho, ele não espalha. Esse daqui. Compre sempre pelo de Marta. E eu vou escrever ali o domingo também. Preenchendo aqui, ó. Com o pincel zero, com bastante cuidado. Então, eu vou adiantar essa parte. Depois eu mostro pra vocês como que ficou. Pronto, terminei essa parte. Agora nós vamos para a rosa. Vou usar um pincel número 6. Vou usar o vermelho bebê, o sépia para fazer um pouquinho de sombra e o branco, que também vai ter um pouquinho de luz. Eu vou fazer essa rosa, eu poderia encher inteiro e fazer sombras, depois luzes. Mas eu preferi, como ela tá numa posição um pouquinho diferente, tem bastante pétalas aqui dentro. Então, eu preferi fazer pétala por pétala, para que ninguém possa dizer que não conseguiu, que não consegue, que tá difícil. Olha, eu tô preenchendo a pétala de trás com o vermelho bebê. Preenchi inteirinha. Agora, você viu que tem um risco aqui, né? E outro detalhe, aqui é fundinho. Ó, toda essa parte, ela está por trás. Então, eu vou pôr uma pontinha de sépia ali. Você pode até tirar aqui, ó, o excesso, se você ficar com medo de pôr muita. Aí, depois, você vai pegando de pouquinho. Um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho de sombra aqui. Vou pôr uma sombra aqui, ó, em cima desse risco, puxando pro lado esquerdo. Isso. Lavo o meu pincel e isso é uma sequência. Todas as vezes você lava teu pincel. E agora eu já preencho essa segunda pétala aqui, que também ficou por trás de todas essas, mas por cima desta. Preenchi. Agora, eu pego de novo um pouquinho do sépia. E eu vou colocar aqui, ó. Porque tá por trás. Você viu que é uma isca de tinta no meu pincel. E agora, essa pétala, ela tem assim umas curvinhas. E a gente vai fazer assim. Aqui, onde tem esse biquinho, que tá bem no meio da folha, eu vou colocar um pouquinho de sombra, assim, ó. Coloco como se fosse um Vzinho. Agora, aqui eu tenho um outro altinho. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho pra baixo. Mas não vou juntar aqui, tá? Isso aqui é só uma linha de sombra. Agora, eu vou fazer a outra que ficou aqui do lado esquerdo. Vou preencher. Preencha com bastante cuidado todas as curvinhas, não passe reto. Agora, o pouquinho do sépia, vem aqui. Até ali no cantinho. Atrás aqui da dobrinha. Vou limpando o pincel. E depois aqui, ó, tenho esse recorte, vou puxar um pouquinho de sépia. Assim, fazendo uma linha nessa direção. Eu tenho aqui ainda mais duas pétalas que eu vou preencher. Esta aqui e esta pequenininha aqui. Pronto, com as duas preenchidas, eu vou começar fazendo um pouquinho de sombra nesta pétalazinha. Então, aqui, ó, eu tenho um fundinho. Quando você for fazer rosas, faça com um pincel, pegue um pincel bom, bem aparadinho, sem aquelas rebarbas assim que sujam para fora. Observe o risco,
se você está entendendo, se você sabe da onde está vindo a pétala, para onde que está indo a pétala. Você precisa entender o desenho. Tá, agora, nesse ponto, eu vou trocar de cor. Vou colocar um pouquinho de luz, um pouquinho do branco. Com o mesmo pincel, só que eu lavei. E eu vou começar por essa daqui, que foi a última, né? Então, começo com branco aqui. Eu vou limpando esse branco pra dentro. Você viu que aqui a gente tem uma divisão, tem um sépia pra cá, e eu vou puxar um pouquinho. Não coloquei tinta, só puxei um pouquinho daquela luz. Aí agora, nesta parte aqui, é só um pouquinho mesmo, só uma risquinha. Nesta pétala, eu já vou colocar um pouquinho aqui, ó, que tem um espaço maior. E vou colocar um pouco aqui nessa borda também. Mas é assim, ó, pouca tinta, puxando sempre nessa direção, porque o ponto central dela tá aqui, ó. Tá vendo? Bem no meinho aqui. É só mesmo pra ter um contraste. Nunca puxe esse branco em cima do sépia. Você viu que eu coloquei pontinhos e só fui limpando meu pincel. Esta aqui, maior, eu vou ter uma luz aqui e uma luz aqui. Aqui, ó, posso limpar o pincel, porque nesse espaço que tem essa curvinha, eu vou puxar ao lado da linha de sépia, eu coloco uma com branco. Nesta, eu vou colocar aqui e um pouquinho aqui. E nessa, eu vou colocar aqui e aqui. Eu tava com o pincel número 6, né? Agora, eu vou pegar o número 2, porque eu vou fazer essas partes que são menores. E vou continuar trabalhando assim, em volta, sempre aquilo que tá por trás. Olha, eu tenho uma pétalazinha aqui, ó, pequenininha, que tá por trás. Já coloco um pouquinho de sépia aqui nessa parte. Lavo meu pincel. Agora eu vou fazer aqui embaixo. Esse pedacinho aqui é aquela partezinha do bojo. Essa parte aqui fica bem escurinha, porque ela tá... Tudo isso daqui é dobrinha que tá sobre ela. Vou realçar aqui o sépia aqui embaixo, para cobrir o risco. Agora, eu posso fazer esta aqui. Já vou colocar a tinta nesse pedaço aqui também. Esse pedacinho, isso daqui, ó, é a dobra dessa pétala. Aqui nós temos essa parte do bojo, daí tem uma dobra. Depois tem outro bojo aqui, aí tem aquela dobra. Esse aqui também tem que ficar, ele fica bem escurinho, porque as dobras são grandes. Elas fazem sombra. Aqui, ó, vai ficar escurinho. E aqui nas dobrinhas também. Aqui em cima, toda essa área aqui, ó, vai ficar sombreada, porque tá por trás. Onde ficou por cima, vai ficar clarinho. Já vou colocar um pouquinho do branco ali. E um pouquinho do branco aqui.
Cuidado para não colocar muito branco nessa área escura, tá? Só uma vistinha mesmo. Agora eu vou preencher essa pétala aqui de trás. E já vou colocar também aqui, ó, nesse pedacinho, um pouquinho do sépia nessa pétala. Aqui embaixo e aqui em cima tem um espaço que também vai um pouquinho mais. E esse pedacinho aqui, o cantinho aqui, ó, vai ficar escurinho. Já vou iluminar essa parte. Essa parte. E agora, já posso fazer estas dobrinhas. Eu vou colocar o vermelho bebê inteiro. Preenchi os dois. Agora eu trabalho com um pouquinho, mas muito pouquinho de branco. Não vou fazer esse movimento agora. Eu vou começar aqui, ó. Você viu que eu tô praticamente fazendo um contorno. Agora, eu viro o pincel pra cima e faço um pouquinho de branco na parte de cima também. Lembrando que esse branco nunca vai ficar em cima da sombra, que é o sépia. Nesta aqui é a mesma coisa. Viu como parece dobrinha já? Olha. Este e este. Agora, vamos continuar aqui fechando esse miolo. É a vez dessa pétala aqui. E esta aqui. Observe que esta linha, ela tá na frente de todas essas pétalazinhas. Eu vou preencher mais esse cantinho aqui, porque ele precisa estar pronto para podermos fazer essa área aqui da frente. Aqui eu tenho um cantinho e isso daqui é uma dobrinha. Vou trabalhar com pouquíssimo sépia. Sombreando aqui, ó, abaixo da dobrinha. E nesse espaço, aqui do ladinho, vai ficar a cor do vermelho. E nesta aqui, eu vou separar essas duas. Essa comprida aqui, ela tá por baixo, então toda essa área aqui de baixo também vai ficar com um pouquinho da sombra, ó. Nem vou chegar ali, porque aqui bem eu tenho um risquinho que eu vou deixar escurinho, só em cima do risquinho. Já vou colocar aqui, ó, essa pétala, ela termina aqui dentro de um espaço escuro. Porque aqui começa a fechar o miolinho. Olha, segui em cima do risco, tá? Agora já vou colocar o branco, para não ficar muito espaço pra gente ter que achar depois. Um pouquinho do branco aqui, ó, na borda. E esse branco eu vou puxar até, basicamente é uma linha de branco até aqui, ó. Aqui não tem tinta ainda, tá? Só coloquei tinta aqui. Essa pétala eu tenho que separar. Ali em cima vai um pouquinho de luz. Travo meu pincel. Aqui eu tenho um espaço que eu tenho uma dobrinha, então eu vou colocar o branquinho aqui nessa dobrinha. Se você olhar no teu risco, você vai
me acompanhar bem direitinho. Olha, coloquei a dobrinha. Agora eu vou preencher aqui, ó, esse espaço. Vou preencher tudo aqui agora, porque é muito espaço, é muito pequeno o espaço para ficar fazendo de pedacinho em pedacinho. Pronto, coloquei tinta em tudo. Eu vou começar com o sépia, bem pouquinho, aqui dentro desse buraquinho. Em seguida, esse espaço que tá em volta aqui, ó, eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia. Agora, eu tenho algumas linhas. A linha de cima, eu tenho que pôr a sombra aqui, ó. Aqui a gente tem uma outra pétalazinha que já tem sombra aqui atrás. Vou passar o sépia bem em cima do risco. Aqui também. Aqui também. Olha, tô passando o sépia bem em cima do risco. Essa pétala aqui, tá vendo? Aqui, ó, tem esse triângulo aqui, tem o meinho. Eu tenho essa pétala. Eu vou escurecer um pouquinho aqui. Para dar uma profundidade. Ela vai ficar só com uma bordinha ali aparecendo. Aqui, acho que só vou trabalhar mesmo com o branco. Então, lavo meu pincel e agora vou com muito cuidado. Pouquíssima tinta. Primeiro aqui, depois vou fazer aqui. Já aproveitei a mesma tinta. Eu tenho agora esta pontinha, porque aqui ficou escuro. Essa pétala eu vou pôr a luz aqui, ó. Dos dois lados, tá vendo? Porque ela tá fechando. Ela tá por cima daquela, mas ela tá por cima dessa também. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Sobrou bem aqui o miolinho. Aqui, ó, em volta do miolinho eu ainda posso pôr mais uma pétalazinha, mais um branquinho aqui. Aqui eu tenho uma dobra, essa pétala aqui, ó, ela vem assim, ó. Passa até o final. Parece difícil, mas não é se você seguir o risco bem direitinho. Essa pétala aqui, ela sai daqui, ó, dessa dobrinha, e ela vai crescendo pra lá. Então, aqui também pode ficar um pouquinho assim, clarinho. Vou só limpar o pincel aqui, aqui e aqui. Pouquíssima tinta. Pronto. Uma rosa cheia de pétalas para coroar o nosso domingo. Agora, nós vamos esperar secar essa parte para a gente poder fazer aquele fundo. Agora, ó, aqui nas bordinhas tá bem seco, eu vou pegar o pincel 14 com água. Vou molhar todo o fundinho. Você tá cansada de saber como é que eu fiz isso aqui, já que você viu todos os dias da semaninha. Vou molhando, tendo certeza de que tá ficando bem molhadinho. Não precisa colocar água aqui dentro, porque a gente vai fazer fundo só aqui fora. Agora, eu vou pegar uma pincelada, pincel número 10 de novo. Tiro o excesso, praticamente todo. Azul, azul, azul. Então, eu vou começar aqui, ó. Começa sempre aqui pertinho dos elementos.
Não faça contorno. Trabalhe só aqui, ó, nas entranhas. Vai limpando o pincel para fora bem de levezinho. Um pouquinho de tinta só aqui do lado. Agora eu vou colocar um pouco de azul aqui embaixo. Também eu não vou contornar o trabalho. Vazando um pouquinho aqui. E agora um pouco do azul aqui. Vou lavar o meu pincel e os outros 3 espaços, que aqui e aqui, eu vou fazer com um pouquinho do amarelo ocre. Vou passar esse ocre um pouquinho aqui, ó, só para não ficar espaços estáticos. A cor vai passar um pouquinho e misturar na outra. Aqui também, ó, um pouquinho de ocre. Depois desse espaço aqui, subindo um pouquinho até encontrar ali o azulzinho. Você viu que eu coloquei bem de leve? E a outra parte do ocre aqui. Como tem água, essa tinta ainda ela vai ficar bem diluída, ela vai ficar bem leve. E desço um pouquinho misturando. E para concluir com o pincel número 2 e o azul turquesa, eu vou fazer aquele batidinho que eu já tinha marcado aqui. Para ficar padrão da semaninha. Por isso a gente repete algum elemento aqui. E um pouquinho aqui. Vou colocar aqui em cima do galinho, em cima dessa folha. Agora com o branco, vou lavar meu pincel para tirar o excesso de tinta de azul. Com o branco eu vou fazer aquelas florzinhas. Eu acho que eu vou fazer uma. Pincel número 2, tá? Não, acho que eu faço 2. E dei uma limpadinha de pincel aqui, ó, no restante. Aqui eu faço uma só, porque o espaço é menor, mais estreito. Limpo o meu pincel bem em cima daquelas manchas de azul, para não ficar muito forte. Dou uma limpadinha também. Aqui eu vou colocar mais uma. E com o pincel 0 e o amarelo ouro, coloco um miolinho. Aqui eu tenho uma florzinha que eu devo reforçar. Aqui também. Então, sempre que você fizer a florzinha e ela começar a sumir, é porque tem bastante água embaixo. Então, você espera secar, depois você reforça o branquinho. Pronto o trabalho. Olha como ficou. Espero que estejam gostando. Pronto, mais uma aula e até amanhã!